Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos. A paz, a paz, a paz para todos. A paz, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aleluia, olá, boa noite. Shalom. Amo quando vocês colocam shalom. Vamos já deixar nossa Bíblia aberta em Mateus capítulo 13. Hoje vai ser forte. Alguém já rejeitou aquilo que Deus entregou na tua mão para você fazer? Eu nem avisei muito, porque foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração durante o dia. Então eu vou pedir para vocês pegar esse aviãozinho aí e enviar para todas as pessoas que aparecer para você, né? A Bia botou aqui, Dani, estou no trabalho e a live começando. Abração aqui da Austrália. Um beijo, um abraço bem apertado, Bia. Deus te abençoe. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Isso, vamos ouvir o Senhor falar conosco. Como não deu tempo de eu deixar assim um aviso, que o Senhor use vocês para tá pegando aí nos 3 pontinhos o link, colocando nos grupos e os aviões estejam aí pela internet. Amém? É certo que toda pessoa chamada por Deus para algo muito específico, ela acaba tendo alguns embates, algumas intimidações, algumas frustrações e algumas perseguições. E existem 2 sinais básicos de uma pessoa que tem um chamado da parte de Deus. E nós vamos ver aqui na palavra. E eu quero desde já dizer para você que eu vou compartilhar essa palavra vai aquecer o teu coração, essa palavra vai acender o fogo da paixão por aquilo que o Senhor entregou na sua mão. Essa palavra vai reanimar você, essa palavra vai trazer de volta o seu senso de posicionamento, porque você é uma pessoa chamada pelo Senhor, você é uma mulher chamada pelo Senhor, e o inimigo, ele sempre vai tentar tirar de campo, tirar de cena, tirar da frente de guerra, de trabalho, aquela pessoa que é chamada pelo Senhor, porque tem muito potencial de destruir, desbancar toda a plataforma que Satanás construiu para influenciar mal, trazer vida, uma vida de morte, uma vida de derrota, uma vida onde a pessoa ela quer desistir o tempo inteiro, uma vida sem graça, sem brilho, e traz muitas desilusões, muitas frustrações e um senso de uma vida vazia. Então, se em algum momento da sua vida você sentiu essas coisas, você vai entender aqui que tudo isso são sinais de que você tem um chamado da parte de Deus. O Senhor Jesus, Ele está aqui nessa live conosco, o Espírito Santo está aqui, a presença de Deus está aqui e eu quero profetizar agora sobre a sua vida, amém? Vamos orar? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Quero profetizar agora que você vai receber muito da parte de Deus, você vai receber respostas. O Senhor está trazendo, conectando aqui nessa live, mulheres que têm questões ali guardadas no seu coração e que já estavam desistindo por achar assim, fazer essas perguntas. Se eu estou tendo tanta resistência, é porque talvez eu esteja pensando mais de mim do que verdadeiramente eu sou. E talvez eu esteja querendo uma coisa que Deus não me entregou. Talvez eu esteja sendo arrogante. Talvez eu esteja querendo algo demais, um lugar que Deus não tem para mim. E isso é uma mentira de Satanás.
filhas amadas são escolhidas, eleitas para fazerem grandes obras. Se não fosse assim, Jesus não tinha dito que uma cidade iluminada não pode ser escondida em uma montanha, que uma candeia acesa, ela é para estar no lugar apropriado, é para estar num alqueire, não debaixo do velador, não embaixo de uma cama, porque a lamparina, a candeia, ela foi feita para brilhar. Então, se não fosse assim, o Senhor Jesus tinha dito assim, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus não teria dito que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, se não fosse para nós brilharmos, se não fosse para nós trazermos realce de sabor às coisas que estão insossas, as relações insossas, sabe aquele ambiente que você chega e não tem brilho, não tem vida, não tem alegria, não tem agitação, e o Senhor, Ele traz você para esse ambiente e você percebe, isso aqui precisa de uma mexida, isso aqui precisa, levantar, precisa acordar, isso aqui precisa de um novo ânimo, porque você é essa pessoa escolhida para ter essa visão e para trazer essa vivacidade. Se não fosse assim, o Senhor não tinha te mostrado esse ambiente que precisa de um levante e não teria te dado ideias para que isso acontecesse. Sabe aquela mulher que chega no ambiente e fala assim, vamos agitar? Você é essa mulher, com novas ideias, com uma visão. E aí o inimigo quer botar na sua mente que você é carnal, que você quer aparecer. Ele levanta pessoas, levanta fantoches, feridos, pessoas feridas, pessoas invejosas, pessoas que não têm, uma proatividade, pessoas acomodadas em um lugar de desonra, acomodadas num lugar de preguiça, de procrastinação sobre os seus próprios chamados, e aí quando elas veem você avançando, você mexendo, você brilhando, elas querem sim calar a tua voz profética. Então, nós não estamos aqui falando de pessoas em específico, porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Então, nós vamos orar. Eu quero que você deixe a tua Bíblia aberta em Mateus capítulo 13. E depois que nós orarmos, eu vou tirar os comentários para que você possa ficar focada, tá bom? E quero pedir que você me ajude enviando essa live para as pessoas, porque realmente eu coloquei o banner muito tarde, porque essa palavra o Senhor compartilhou comigo nessa tarde. Eu falei, não, eu preciso compartilhar com essas mulheres de Deus, porque certamente resgates de chamados acontecerão nesta noite profética. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar juntas, amém? Pai, no nome de Jesus de Nazaré, eu te louvo por cada mulher que está aqui nessa live, eu te louvo por cada mulher que está assistindo ao vivo e por cada mulher que vai assistir posteriormente, ficando aqui no feed. Essas mulheres vão, Senhor Deus, ser impactadas com a tua presença, essas mulheres vão ser impactadas com a palavra de vitória, com a palavra de promessa, com a palavra revelada, porque nós sabemos que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus de Nazaré, sabemos que muitas mulheres estão muitas vezes ocupadas com as suas próprias dores, ocupadas tentando se defender o tempo inteiro das críticas, ocupadas, embaraçadas com tantos sentimentos negativos que o inimigo tem setado o coração delas. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, essa é uma noite de libertação, essa é uma live de cura, essa é uma live de libertação, essa é uma live de graça, e eu estou aqui, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, como um vaso de barro, para que o Senhor transborde o poder da tua excelência na vida dessas mulheres. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, aquele dom que estava adormecido, desperta agora em nome de Jesus. Pai, aquele chamado que está, Senhor Deus, enrijecido, encapsulado, debaixo de uma armadura, trancado a 7 chaves por causa das dores, das decepções, das frustrações, da falta de ânimo, da desesperança, das críticas, dos desprezos, das rejeições. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu agora dou uma palavra de comando no mundo espiritual sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu chamado, em nome de Jesus de Nazaré. Pai Santo, para a honra e glória do teu nome, eu estou aqui, Senhor, nesta live, para que o teu nome seja glorificado.
o teu nome seja exaltado e a tua palavra, Senhor, venha cumprir o propósito que sai da tua boca para fazer aquilo que tu desejou, que tu intentou na eternidade, em nome de Jesus de Nazaré. Muitas mulheres não podem ir à igreja hoje, então a igreja veio até elas, aleluia, através da internet, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. E é isso que estamos fazendo aqui. Te louvamos, Senhor, te engrandecemos, Senhor. Tu és Deus. Fala isso para o Espírito Santo. Senhor, Espírito Santo, eu te honro. Eu honro a tua presença. Eu honro a tua palavra gloriosa. Eu honro o sacrifício que Jesus fez na cruz. Eu honro a tua graça. Ah, Senhor, eu louvo o teu nome santo, porque tu és Deus merecedor. Ah, Senhor, justo e justificador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para honra e glória do teu nome, Senhor, eu profetizo bênçãos, eu profetizo vitórias, eu profetizo milagres nessa noite. Em nome de Jesus, eu profetizo que o Senhor vai te surpreender, mulher de Deus, nessa noite, porque você não esperava essa live, nem eu, mas o Senhor decidiu na eternidade. Ele já tinha colocado em pleno curso de expansão e de explosão o assunto que nós vamos tratar aqui essa noite, no nome poderoso de Jesus. Eu repreendo toda a voz infernal do diabo, toda a intercorrência de internet, que a luz já querendo piscar, já querendo cair, tá repreendido em nome de Jesus. Essa palavra vai chegar aos corações, essa palavra vai produzir a libertação necessária, porque Jesus, Ele está aqui e Ele vai fazer algo novo na tua vida. O Senhor vai te dar um novo ânimo a partir dessa live, no nome poderoso de Jesus. Você pode dizer amém? 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 Glória a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 53 em diante. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor quebra as fortalezas. Amém? Eu estou muito aleluiada, muito feliz. Estou sentindo muita presença de Deus. A presença de Deus é poderosa. Eu sinto que Deus vai curar nessa noite aqui, mulheres, de dores profundas na alma, mas também de dores físicas, de enfermidades. Eu sinto que nessa noite Deus tem aqui uma palavra de vitória liberada para nossa vida. E eu também estou recebendo. Eu recebi já a minha porção quando o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra ao meu coração, mas eu tenho certeza que eu vou receber ainda mais agora revelações da parte do Senhor e também vou receber uma porção dobrada. Aleluia, creio que você vai receber uma porção dobrada. Em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia, mulher de Deus. Como é que foi teu dia? Vou dar um tempo aí para as mulheres abrirem em Mateus capítulo 13. Como é que foi teu dia? Muitas mulheres com dias desafiadores, dia cheio de atividades. Eu mesma passei um dia bem corrido, mas o Senhor, em cada louça lavada, em cada vassoura passada no chão, olha que meu piso é branco, hein? Esse porcelanato fosco aqui é uma bênção. Em cada comida feita, em cada prato colocado, em cada cafezinho, em cada mimo para o marido, em cada mensagem de WhatsApp para o filho direcionando, o Senhor está falando ao meu coração o dia inteiro. Como é que foi com você? Como é que foi na tua casa? Eu estava na academia hoje, fiz a série assim correndo, sabe aquela meia hora feita é melhor do que uma hora não feita? Foi o meu mote de hoje. Então, enquanto vocês vão abrindo a Bíblia aí, vamos aqui em 2 minutinhos conversar um pouquinho. Mateus capítulo 13, vai abrindo tua Bíblia. A Daiane colocou aqui: pastora, eu sonhei que eu estava sentada e você me ensinando. Muitas mulheres têm esse sonho, sabia, Dai? Olha, eu recebo no meu direct várias mulheres dizendo que receberam um sonho e que nós estamos conversando numa mesa de Bíblia aberta e havia muito aconselhamento, havia muita profundidade, muita presença de Deus. E muitas mulheres depois falam assim: pastor, eu senti, eu até compartilhei nos stories um dia desses, recentemente, sobre isso, o testemunho, e a irmã falou que estava orando para ver se entrava na comunidade Save ou não, e depois desse sonho ela teve certeza que era um sinal claro de que ela devia caminhar comigo e com vocês, mulheres saves maravilhosas, e essa jornada vai ser incrível, uma jornada sobre posicionamento. O e-book já está hoje mesmo, faltam só 2 dias, 3 no máximo, para concretizar aqui, terminar
o e-book, e nós vamos começar a nossa jornada na sexta-feira, dia 2 de maio, mas o e-book já vai estar disponível para vocês no dia 1º de maio e as inscrições vão até dia 30 de abril. Não vou abrir depois, porque essa jornada ela é muito profunda, ela vai ser muito libertadora e eu vou fechar mesmo as inscrições no dia 30, tá bom? Dia 30 vai fechar. Então, vamos lá, palavra do Senhor. Versículo 53 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Venha comigo. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, repita comigo, mulher de Deus, a sua cidade. Diga comigo, mulher de Deus, Jesus chegando na sua cidade. É forte, hein? Jesus, chegando na sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Entenda que essa sinagoga aqui era uma sinagoga que Jesus estava acostumado a ir, porque ele nasceu ali, porque ele foi criado ali, porque ele estava acostumado, ele era conhecido naquela sinagoga. Então, quando Jesus foi para Nazaré, ali, Jesus foi para Nazaré. Então, Jesus, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram o quê? Admirados. Tem outra versão que diz que todos ficaram perplexos. Dizendo o seguinte: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? E o nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra ou em sua própria casa, e em sua própria casa, repita comigo, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Eu já quero começar com o pé na porta com você, com essa palavra. Porque essa palavra é muito forte. Entenda, Jesus tinha um chamado muito específico. Você concorda comigo? Só uma pessoa louca, desesperada, alienada, sem nenhuma consciência de vida, vai dizer que Jesus não tinha chamado. Jesus, ele tinha um chamado maior do mundo, que era vir a essa terra em forma humana, morrer a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida, fôssemos reconectados com o Pai. Mas aqui, Jesus já estava com o nome dele soprado. Jesus já estava fazendo sucesso. Jesus já era conhecido. Então, eu quero te dizer que quando Deus começa a levantar alguém chamado que disse sim, quando Deus começa a levantar alguém e usar alguém que disse sim ao seu chamado, alguém que se disponibilizou a obedecer, alguém que não ficou procrastinando o que tinha que fazer para fazer a vontade de Deus, Deus começa a fazê-lo conhecido. E em fazendo-o conhecido, Jesus volta para a sua terra, Jesus volta para o lugar onde ele era muito conhecido, e ali a palavra do Senhor diz que ele não pôde fazer muitos milagres, porque por causa da incredulidade daquelas pessoas. Primeira coisa que eles fizeram, você leu comigo, eu vou repetir, foi: eles ficaram admirados e perguntaram: com que sabedoria ele fala sobre essas coisas? Ele não é o filho do carpinteiro? Ele não fez faculdade teológica, ele não tinha dinheiro, enfim, Jesus, ele aprendeu com quem isso? Da onde ele está tirando esse coelho da cartola? Da onde ele está fazendo isso? Jesus é uma pessoa comum como nós. Jesus é um nazareno. Jesus é como nós, de uma cidade miúda que nem aparece no mapa. Jesus é alguém comum demais para ser usado por Deus. E aí você pode ter certeza
que quando o Senhor, ele quer levantar alguém comum, porque Deus, ele tem essa mania. O nosso Pai, o nosso Deus, ele tem essa mania bendita de tirar de trás das malhadas aqueles que ninguém dá nada. Ele faz os Davis escolhidos por ele enfrentar gigantes, aqueles improváveis, aqueles que ninguém coloca fé, aquele que as pessoas olham e dizem, não é possível. Saiu de uma cidade pobre, saiu de uma família pobre, saiu de uma realidade medíocre, saiu de uma circunstância aonde ninguém ia dar nada. Olha para a tua vida, eu quero que você olhe para a tua vida. Talvez você está pensando, meu Deus, eu tenho sido tão rejeitado. Eu falo as coisas que Deus compartilhou comigo e ninguém dá crédito. Eu tenho falado, sabe? Meu Deus, eu tenho falado das coisas da parte de Deus, das coisas que Deus tem me mostrado, das revelações na palavra que Ele tem me dado, das orientações que Ele tem me dado, dos apontamentos, dos comandos proféticos que Ele tem me impulsionado. E as pessoas dizem, não é bem assim, não é dessa maneira. E as pessoas têm desequilibrado o seu emocional muitas vezes por causa da descredibilização que eles colocam sobre a tua palavra. Não botam fé que realmente Deus falou com você. Com que sabedoria? Ela fala isso, ela até só tem um 2º grau. Com que sabedoria ela fala isso? Ela é uma ninguém. Ela é uma assistente, ela é uma secretária, ela é uma faxineira, ela é uma cabeleireira, ela é uma manicure. Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Que nasceu em Nazaré, que não tem proeminência nenhuma. Quem é ela? Eu sou estudado. Eu sou estudada. Quem é ela para dizer que Deus falou com ela? Ela não tem nem faculdade, ou se ela tem uma faculdade, ela nem exerce, é uma balconista de farmácia. Não tem uma pós-graduação e se tem, virou Uber. Quem é ela? Eu quero que você venha comigo agora, aqui na palavra de Deus, e o Senhor, ele vai trazer para você uma realidade que é muito dura, mas nós vamos aprender com Jesus a reagir de forma santa, de forma posicionada no nosso propósito, no nosso chamado, de modo que você muitas vezes não vai ser tão operante aonde Deus te plantou, aonde você saiu, aonde a tua cidade natal, aonde a tua família de origem. Você não vai ter crédito diante destes, mas você vai ter crédito fora. Você vai ter mais crédito fora do que crédito dentro. Eu conheço pessoas que desistiram dos seus chamados, desistiram dos comandos de Deus para a sua vida, porque não aguentaram a pressão da rejeição, do desprezo e da inveja, da reprovação daqueles mais próximos seus. E isso acontece na sua cidade natal, isso acontece na sua família e isso acontece, pasmem, no seu casamento. Muitas vezes, quando Deus está levantando um homem, a mulher fica tretada, endemoniada com inveja. Às vezes, Deus está levantando a mulher e o homem fica tretado, endemoniado, invejoso. Fica ali botando defeito em tudo. Quem aqui nunca ouviu, ou da mulher, ou do homem, ou de algum parente, ou de alguém dizendo, uau, mas você é tão santa? Se você der uma escorregadinha, não, mas você não pode, você é muito santa. Você é serva de Deus. E como é que você, num dia que você está um pouquinho mais estressada porque está de TPM, falou uma coisa descabida, falou um pouquinho mais alto, foi um pouquinho mais ríspida, mas é assim que você vai pregar na igreja? Você não pega na igreja dizendo que a mulher tem que ser sábia, tem que ser auxiliadora? Quantas mulheres não jogaram na cara de alguns homens dizendo, mas você é pastor, mas você é um diácono? Diáconos não erram? Pastores não erram? Mulheres que ensinam outras mulheres não erram?
São Enoques de Deus que vão ser transladados? Minhas amadas, a presença de Deus é tão forte nessa live que eu vou te dizer uma coisa. Todo o apontamento de que você é uma pessoa chamada por Deus começa com o desprezo das pessoas próximas a você. Aleluia! Essa é a palavra para você, eu sinto muito te dizer. Se você tem um chamado, prepare-se para o desprezo. Se você tem um chamado, prepare-se para a rejeição. Se você tem um chamado, prepare-se para o deboche, mas prepare-se com força. E isso é, na verdade, um precedente para você ter um chamado. Se você pode suportar o desprezo, se você pode já esperar de braços abertos, venha a rejeição, que eu tô te esperando, eu tô te aguardando, porque você não vai me tragar. E sabe onde eu te provo que toda pessoa que tem um chamado, ela tem como marca e como chancela desse chamado o desprezo e a rejeição. Vai em Isaías capítulo 53, versículo 3 e diga para mim você, o que está escrito lá? Você é capaz de ir na tua Bíblia e escrever aqui para mim, nos comentários, o que está escrito em Isaías 53, versículo 3? Aleluia! O Senhor está aqui. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é real nessa live, é palpável. Jesus está te pegando aí. Já tem mulher falando em línguas, já tem mulher sendo animada, já tem mulher falando assim, tô entendendo tudo. Tudo que eu passei nesse tempo era só uma confirmação de que eu era chamada. Isaías 53, versículo 3 diz assim, a palavra do nosso amado, a palavra fortalecedora, a verdade que nos liberta e vai nos libertar agora, em nome de Jesus. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Aleluia! Jesus teve a chancela do seu ministério. Ele já sabia, eu tenho um chamado. E se eu botar o pé na terra, eu vou ser desprezado. Porque eu estou obedecendo ao chamado. Uma mulher chamada é uma mulher rejeitada. Uma mulher chamada é uma mulher desprezada. Uma mulher chamada é uma mulher invejada. Isaías 53, 3. Jesus já sabia, já havia uma profecia sobre a vida dele, dada pelo profeta Isaías, homem de dores que sabe o que é padecer. Ele foi desprezado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e dele não tínhamos estima nenhuma. Então você está reclamando que você está sendo desconsiderada? Quantas vezes, minhas amadas? Quantas mulheres, minhas amadas? Mulheres, em nome de Jesus, desperta tu que dormes. O diabo é que ele quer te lançar no calabouço da necessidade de aprovação das pessoas para você seguir no teu chamado. É o inimigo das tuas almas, da tua alma. É o diabo e Satanás, a antiga serpente, o mentiroso e pai da mentira. Porque uma pessoa chamada pelo Senhor, ela vai incomodar o inferno. E todo aquele que está envolto, enlaçado por toda a mentira de Satanás e em trevas, será aquele que vai se posicionar contra a luz que brilha de você. Então a treva sempre vai fugir diante da luz. Sempre vai esconder o rosto diante da luz. Você esperava mesmo apoio para prosseguir no seu chamado? Você já tem o apoio dos anjos. Você já tem o apoio do Espírito Santo. Eu sei, dói. Eu sei, eu entendo você. Dói. Dói. Vem deboche, vem acusação, vem mentira, vem calúnia, vem intimidação, vem agressividade. É ou não? Vem vitimismo, é ou não? Vem aquele tratamento de silêncio cortante, frio.
que parece que está enfiando uma espada no teu coração e você nunca sabe se está agradando ou se está desagradando. Mas o Senhor Jesus, ele traz para nós nessa live uma libertação. Eu quero que você agora aprenda a reagir como Jesus. E essa vai ser a chave mais poderosa dessa live. Você entender que se o nosso Senhor, ele com o chamado mais poderoso da terra, ele cumpriu, ele foi até o final, você também vai. E você vai precisar realinhar os teus pensamentos e calibrar a tua visão para entender que se tem rejeição, se tem desprezo e se tem inveja, é porque você está posicionada no seu chamado. Você está posicionada no seu chamado. Eles se escandalizaram da sabedoria que estava em Jesus, não pelo que Jesus fazia, porque, uau, Jesus está fazendo uma coisa grandiosa. Não, mas eles estavam escandalizados, como diz a palavra, por causa dele. Olha aqui o versículo 57. E ficavam escandalizados por causa dele. Não era sobre o que ele fazia. Uau, é grandioso demais. Nós, nazarenos, não temos esse poder, não temos essa sabedoria. Não é sobre isso. Aqui eles estavam escandalizados, estavam rejeitando Jesus, desprezando Jesus, fazendo pouco caso de Jesus. Sabe por quê? Porque era Jesus. Talvez na sua realidade as pessoas estão fazendo chacota de você, debochando de você, fazendo você de gato e sapato, porque é você. Aí você olha, com outras pessoas não é assim, mas de outra pessoa tem peninha, tem toda a desculpa. Não, porque fulano. Não, porque fulana. Ah, meu Deus. Coitado, sofreu. E parece que aquele que dá honra, aquela que é mais estudiosa, aquela que é mais obediente, aquela que faz mais, aquela que se posiciona com verdade, aquela que se posiciona para ajudar, é sempre aquela que é colocada de lado como ela não precisa de atenção. Quem precisa de atenção é quem dá trabalho. Parece que é gratificado, a rebeldia é gratificada, a desobediência é gratificada, a desonra é gratificada. Você não precisa, porque você já tem provisões. Mas não tem emocional, não tem um coração, não tem sentimentos, não tem uma alma. Jesus aqui, os seus, é na sua própria terra que você vai ser desprezado. É na sua própria terra que você vai ser desvalorizado, desvalidado ou desvalidada. E eu quero que você entenda o posicionamento de Jesus. O posicionamento de Jesus, você vai perceber que Jesus, ele não toma como pessoal. Ele não leva para o coração. Jesus, ele podia fazer o quê? Ele podia dizer assim: você e você. Com vocês eu não faço milagre. Não, aqui está dizendo no versículo 58. E ele não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade de quem? Deles. Jesus usou um termo genérico. Deles. Por que Jesus usou um termo genérico? Jesus não aponta o dedo de acusação para as pessoas. Jesus diz: um profeta ou o profeta, ele não tem honra na sua própria terra e na sua própria casa. O profeta ou um profeta. Por quê? Jesus percebeu que era um modo comportamental padrão, era uma padronização do ego humano, da inveja. Era uma padronização do pecado que habita na carne, que não aguenta, pessoas que não aguentam, que se entregam à própria preguiça, à própria procrastinação, ao desleixo, não gostam de fazer força, não gostam de empreender energia. Então, se elas não têm, quem faz a força, quem gasta energia, quem se doa, quem trabalha, não pode ter. Eu vou desdenhar, porque se eu valorizar
o que essa pessoa está fazendo, eu vou estar automaticamente me colocando no lugar do erro, da preguiça. Então eu estou recebendo a desconsideração, a desvalorização merecida, já que eu não faço força como o outro faz. Então não vou reconhecer você que faz, porque se eu fizer isso, eu vou te dar honra e vai ficar exposto que eu não tenho, não é porque eu sou coitadinho, é porque realmente eu não faço por onde. Você entendeu a conversa aqui? Isso faz parte da constituição pecaminosa do ser humano, que necessita de arrependimento, da inveja amarga e da ambição egoísta que o apóstolo Tiago fala na sua carta. Ele fala que, no capítulo 4, o apóstolo Tiago fala que entre nós há guerras e contendas por causa dos nossos próprios afetos. É por causa do que está dentro do nosso coração que nós nos afetamos uns aos outros. E Jesus não se afetou. E eu quero dizer para você que você não pode se afetar. Porque se você se afetar, você não vai avançar. José não se afetou. José foi desprezado pelos seus irmãos. José foi rejeitado pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. Jogado na cisterna pelos seus irmãos. José foi injustiçado na casa de Potifar, José foi esquecido na prisão, mas José não olhou para essas coisas como algo pessoal. Ele conseguiu perceber, esse é o padrão do pecado das pessoas que não têm o sonho que eu tive, que não ganhou a túnica que eu ganhei. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Você está entendendo que o Espírito Santo está posicionando no teu coração nessa live? Seu chamado foi rejeitado? Aleluia! Esse é o maior sinal de que você está no caminho certo. Homem de dores, que sabe o que é sofrimento, que sabe o que é padecer. Então não tenha o sofrimento, não tenha o padecer, não tenha a rejeição, não tenha a inveja contra você como algo pessoal. Esse é um padrão, é uma marca de pessoas que não têm o chamado que você tem. E até muitas delas cobiçam aquilo que você tem e elas não têm. Isso faz parte de uma carnalidade, de uma incredulidade. O texto bíblico é claro. Mateus capítulo 13. E Jesus não realizou milagres ali por causa da incredulidade deles. Então, quem vai deixar de receber cura? Quem vai deixar de receber restauração? Quem vai deixar de receber uma bênção é quem não crê. Você precisa parar de ser boba e parar de retroceder porque as pessoas não botam fé em você. Quando o teu pai, Deus, o Abba Pai, aquele que enviou Jesus para morrer pelos teus pecados, te salvar do poder do pecado, da morte, do inferno, ele já te aprovou, ele já te escolheu, ele já te aceitou e ele já te comissionou. Aleluia! Você entende isso nessa noite? Você entende isso nessa live? Diz amém. Diz glória a Deus. E para de ser boba, olhar para trás e querer desistir e achar que porque as pessoas estão te rejeitando, então não é para você fazer. Abrir um negócio e não está indo muito bem, você está achando que as pessoas estão rejeitando, você está achando que você está falando e ninguém está te ouvindo, refaça a rota, refaça a estratégia, mas não fique, em nome de Jesus, se questionando sobre, será que é para continuar? Será que é para eu fazer? Em nome de Jesus, se o Senhor te deu uma palavra, um comando, e as pessoas não estão ouvindo, você não está tendo muita curtida. Eu quero fazer vídeos sobre a minha profissão. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar. Faça isso, mas como se não houvesse amanhã. Só olha para frente e vai. Só vai fazendo e vai olhando para frente e vai. Sabe por quê? Porque o homem, a incredulidade das pessoas acerca delas mesmas, porque nós nascemos em Nazaré, e Nazaré é pequenininho, não tem nem lugar no mapa. O que é Nazaré? Nazaré não tem nada de interessante, não tem nada de relevante, não tem nada de importante, não tem nada de precioso. Não tem nada.
Porque Nazaré não tem nada, então quem nasceu em Nazaré, a gente não vai acreditar que pode ir para frente. Jesus não é o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos sua mãe Maria, não sabemos que ele estava ali consertando os nossos móveis. A gente não sabe que ele estava ali carregando madeira com o pai, a gente não viu esse garoto crescer. Agora ele vem aqui falando com esse poder, com essa autoridade, quem ele acha que é? Quem ele acha que é? Olham para você e dizem quem ela acha que é, tão franzina, tão pequena, tão pobre, tão dependente do favor de um, do favor de outro. Que história é essa? Quem é ela? As pessoas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor que elas. E aí você já entendeu com quem você tem que andar e com quem você não tem que andar. Porque sabe o que aconteceu? Jesus saiu dali daquela cidade e não voltou mais. Foi a última vez que ele foi a Nazaré. E depois ele seguiu seu ministério e foi crucificado. Eu sei, é difícil. É difícil, porque nós esperamos apoio dos de casa. Porém, Jesus, ele deixou para nós uma forma certa de agir e de reagir. Quando a rejeição ao que Deus nos entregou para fazer, ao que Deus nos revelou para falar, ao que Deus nos deu para avançar, Jesus nos ensinou a agir e a reagir. Diante das críticas, diante dos impossíveis. Davi, de trás das malhadas, chegou diante daquela guerra contra os filisteus lá, que Golias estava todo dia, cadê? Dá-me um homem, e chega Eliabe e seu irmão e fala, o que você está fazendo aqui? Você é um metido, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui? E Davi simplesmente ignora Eliabe e pergunta para outra pessoa, o que o rei está falando mesmo, hein? O Senhor, ele sabe conduzir os seus. Minhas amadas, minhas queridas, tem gente que espera ter apoio para avançar no chamado. Se você esperar ter apoio para avançar naquilo que você tem que fazer, você vai desistir. Você vai desistir. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E as coisas que não são, para mostrar para as que são que elas não são nada. Que Deus é quem sabe, que Deus é quem escolhe. A palavra do Senhor, ela foi muito incrível aqui. Você não precisa do apoio das pessoas, você precisa do apoio do Espírito Santo. Você tem um exército de anjos disponível para você dar ordens. Você não precisa de network. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, em tempo de internet, que as pessoas dizem o tempo inteiro, você precisa de network, você precisa de conhecimento, você precisa fazer um jogo com alguém, você precisa ceder nos seus valores para que você tenha aliança, para que você faça aliança, você faça network. Isso é mentira. O único network que você precisava, você já tem, que é com o céu. É com o céu. Para de tentar comprar o teu ingresso na área VIP dos homens. Você já tem o teu nome escrito no livro da vida. Essa é a área VIP do céu. Aleluia! Eu encerro aqui essa live dizendo para você, em nome de Jesus de Nazaré, para de ficar tentando explicar para quem é carnal aquilo que Deus colocou na tua mão e que é espiritual. Para! Você não precisa explicar. Noé não ficou explicando para as pessoas, porque olha só, não tinha chovido na face da terra, só caiu orvalho. Leia o livro de Gênesis que você vai saber o que eu estou falando. Noé, ele recebeu um comando da parte de Deus. E ele falou o seguinte, olha, Deus mandou construir uma arca porque vai chover. Vai chover e vai chover coisa feia. Nunca tinha chovido na terra. E aí, Noé começou a construir, ninguém deu crédito. Todos foram incrédulos, como os de Nazaré com Jesus. Foram incrédulos diante da palavra de Noé. E Noé continuou fazendo o que Deus
tinha falado. Noé continuou avançando a despeito da aprovação dos homens, da confiança dos homens, até o dia que choveu, a porta da arca fechou e houve desespero para os que não creram. Assim será quando Jesus Cristo voltar nessa terra. Eu estou aqui falando dioturnamente. Jesus vai voltar, Jesus salva, Jesus cura, liberta, você precisa se arrepender dos seus pecados. Jesus quer te curar de uma ferida mais profunda do que feridas físicas. O Senhor quer te libertar, quer te curar, quer te sarar de feridas profundas, emocionais, que adoecem a tua mente, adoecem o teu coração, adoecem a tua carne. Você precisa entregar sua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque foi só Ele que morreu numa cruz para te lavar dos teus pecados. E é a Ele que você deve satisfação. É a Ele que você deve honra. É a Ele que você precisa perguntar se você está aprovada, se você foi bem. É a Jesus de Nazaré. De Nazaré. De Nazaré. É Jesus de Nazaré. Minha amada, beloved, saves que estão aqui, entendam. Para de se explicar. Para de tentar provar. Para. Primeiro que o carnal, o incrédulo, ele já está predisposto a te resistir. Porque o carnal não discerne o que é do Espírito. Ele não discerne. E segundo, quem é que paga os teus boletos? E terceiro, naquele grande dia, a tua prestação de conta vai ser com quem? Com gente de carne e osso? Ou com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores diante do trono? É com Ele que tu deve te preocupar. Então, certamente, eu sei que é difícil, não é fácil, principalmente quando é dentro de casa. Principalmente quando Deus te mostrou, te abriu um leque de revelação. E as pessoas de dentro da sua casa não acreditam e dizem, não é bem assim. Não, não é bem assim. Aí você se sente uma mulher reprovada, rejeitada, sem valor. Porque alguém que não vislumbra o sobrenatural disse que não é assim. Que história é essa? Em nome de Jesus de Nazaré, nessa noite, eu profetizo cura sobre a tua autoestima. Eu profetizo cura sobre a tua identidade. Eu profetizo cura, 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 libertação. E uma visão como a de Jesus. Que você olhe para as pessoas ao teu redor e perceba. Elas são pessoas que não têm o chamado que eu tenho. Ninguém ali em Nazaré tinha o chamado que Jesus tinha. Você entendeu? Você entendeu? Então, a partir de hoje, repita comigo. Eu não vou mais. Repete, meu amor. Repete mesmo. Repete comigo. Repete, repete. Eu não vou mais me medir pela incredulidade das pessoas. Porque a obra de Deus é feita pela fé. A palavra do Senhor diz que é impossível agradar a Deus se eu não tiver fé. Se eu não me aproximar dele em fé e em confiança de que ele existe e de que ele é galardoador dos que o buscam. Quando é dentro da igreja, tá perguntando aqui, quando é dentro da igreja? Quando é dentro da igreja, oh meu Deus do céu, você tem uma internet inteira para pregar. Você tem grupo de WhatsApp para pregar, você tem o seu status do WhatsApp para botar versículo, você tem a rua para pregar, você tem a rua para evangelizar, você tem as suas amigas ímpias, cheias de treta, cheias de problema, cheia de capeta, cheia de demônio, para você orar por elas, para você abrir a Bíblia e dizer, Jesus salva, cura e liberta. Que história é essa? Minhas amadas,
Tem um salmo que diz assim, eu não me exercito em determinadas coisas. Davi falando, eu não me exercito em determinadas coisas altas demais para mim. Querida, em nome de Jesus, para de ficar tentando provar dentro da tua igreja ou dentro da tua instituição, dentro da tua empresa, o teu valor. O teu valor, ele é mostrado como uma cidade iluminada. Ele é mostrado pela competência, ele é mostrado pelo fruto. Pare de gritar e comece a frutificar. Pare de tentar mostrar que o que você está fazendo vem de Deus e comece a frutificar, e todos aqueles que se alimentarem dos teus frutos serão curados, e será inegável que aquilo que você está fazendo vem da parte de Deus. Chamado é sobre identidade, é sobre saber quem você é e quem te comissionou, e saber que a obra é dele e não é tua, o comando é dele e não é teu. Então, se o comando saiu da boca dele para você, se a ordem saiu do céu, o céu vai se preocupar em respaldar. Pode ficar tranquila. Amém? Vamos orar? O Senhor te abençoou com essa palavra. Você precisa aprender a se posicionar como Jesus de Nazaré. Amém? Eu quero orar pela tua vida, eu vou deixar essa live salva para você marcar todo mundo aqui nessa live. E que no nome poderoso de Jesus, você veja essa live quantas vezes forem necessárias para que você se convença e deixe o Espírito Santo te convencer de que rejeição, desprezo e inveja é uma marca de todo aquele que tem chamado do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, por cada mulher aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, eu te peço agora que o Senhor venha fortalecer cada mulher aqui, cada mulher que está recebendo essa palavra. Deus, em nome de Jesus, fortalece o coração, fortalece a convicção, aumenta a fé, aumenta a alegria, dá discernimento, ajude essas mulheres a perceberem que toda afronta, toda inveja, todo deboche, todo desprezo é somente um padrão de comportamento daquele ser humano que não tem o chamado que elas têm. Daqueles que não entendem das coisas espirituais. Daqueles que não vivem no sobrenatural. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, faz isso. Faz isso. Dá às tuas filhas a certeza de que elas estão no caminho certo. Que elas sejam, Pai, amorosas, pacientes como Jesus. Que simplesmente, Senhor, que elas sejam especificamente posicionadas no seu lugar de governo, no lugar de sabedoria, no lugar de paz, no lugar de amor. Elas não precisam afrontar nem confrontar ninguém, somente a obediência delas, o posicionamento delas é suficiente para confrontar todas as obras do inferno, todas as obras das trevas. Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo na vida delas. Tudo aquilo que se levanta para desmotivar, para paralisar, para frear, para resistir. Vai ser agora usado como um poder, um combustível para elas avançarem mais. Porque agora elas têm certeza que o Senhor tem escolhido cada uma delas, elas vão avançar, elas não vão parar. Toda vez que a rejeição vier, toda vez que o deboche vier, o desprezo vier, a falta de credulidade naquilo que o Senhor entregou na mão delas, elas vão saber, esse é o combustível que eu precisava para avançar mais. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, toma essas mulheres com poder, toma essas mulheres com teu amor, abraça cada uma delas, enche-as do teu Espírito Santo, dá revelação na palavra. Senhor Deus, abraça-as com teu amor, coloca elas no teu colo. Senhor Deus, e acende a chama da adoração, acende a chama da fé, acende a chama da alegria, que elas confundam o inimigo e elas sorriam ao invés de retroceder, que elas mantenham a paz ao invés de se desestabilizar e que elas permaneçam como Jesus, seguindo firme no propósito, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Você nasceu para brilhar a luz de Jesus. Você nasceu para se posicionar em fé, em alegria, sendo uma mulher feliz, sendo uma mulher plena. Em nome de Jesus, não se deixe paralisar por causa das afrontas, das incredulidades. Só o único problema de quem não acredita naquilo que Deus te entregou é que eles vão deixar de receber. Mas você não vai deixar de ministrar. Amém? Glória a Deus. Um grande beijo para vocês. Amei ter esse tempo aqui com vocês.
É muito bom estarmos juntas. Eu não podia guardar essa palavra, essa revelação só para mim. Eu tinha que animar vocês aqui e peço para vocês que, em nome de Jesus, vocês marquem todo mundo, printem, coloquem uma chave de revelação que vocês tiveram aqui, bota nos stories, bota nos comentários e seja uma porta-voz do Evangelho para espalhar a mensagem do Evangelho para outras mulheres nessa internet, nesse mundão da internet que é sem fim de alcance. Deus te abençoe, um grande beijo e até o nosso próximo encontro.